Agora com vocês, o programa Exerça a Sua Fé. Vamos lá, gente. Eu estou terminando, eu creio que eu termino hoje. Vamos lá. Estamos falando aí sobre a revelação e o mover do Espírito. Eu venho trazendo esse entendimento para vocês, que nós precisamos ter revelação para nos mover com a revelação. Jesus mesmo ele deu essa declaração em cima da revelação de quem Jesus Cristo é, falando para Pedro, a igreja seria edificada e as portas do inferno não prevaleceriam. Então a importância e a ação do Espírito Santo na revelação e no mover é total. Daí então eu tenho levantado, vamos dizer assim, essa bola para que você seja consciente da pessoa dele e que ele possa fluir dentro do nosso coração. Nós temos que liberar um homem exterior, uma capa exterior que muitas vezes tende a fechar, tende a restringir justamente a liberdade do Espírito dentro de nós. Mas pela nossa consciência do homem interior, nós vamos liberando isso. Então, usando o texto base de Lucas, capítulo 2, no verso 25, está aí. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, um homem esse justo, piedoso, que esperava a consolação de Israel, o Espírito Santo estava sobre ele. E a Bíblia diz que o Espírito Santo revelou que ele não passaria pela morte antes de ver o Cristo, o Messias, Jesus. Então a gente não sabe quanto tempo, mas num determinado momento ele percebeu, teve essa sensibilidade, ele foi movido pelo Espírito de Deus a ir ao templo. E ele chegando no templo, ele o quê? Trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava. Simeão tomou no braço, louvou a Deus dizendo, Senhor, olha só, agora pode me despedir em paz de teu servo, porque segundo a tua palavra eu já contemplei isso aí. Ó. Os meus olhos já viram a tua salvação, veja que legal. E ele declara assim, a qual preparaste para todos os povos. Muito bacana, né? Uma revelação incrível. Para um judeu entender que o Messias não seria só para o povo judeu, mas seria para todos os povos. Demais, hein? Só o Espírito Santo para fazer isso. Luz para a revelação aos gentios, ao nosso caso, e para a glória do teu povo de Israel. Muitas coisas eu disse, e aí eu cheguei nesse finalzinho aqui falando sobre as etapas práticas e necessárias que resumem a nossa caminhada com Deus na questão do Espírito Santo. E aí eu comentei sobre isso com vocês, daquelas 4 etapas, uma ligada à outra, como uma cascata. Alguém lembra disso aí? Tem que lembrar, porque é assim que a gente faz, recordando mais uma vez, botando para dentro, sobre desconectar, falei sobre isso. Depois então a gente vai aquietar e verdadeiramente a gente vai poder o quê? Ouvir e verdadeiramente então a gente vai poder responder a Deus. Isso aí funciona, nós temos que fazer essa prática. A força e a ação do crescimento da igreja, eu estou falando interior, não estou falando de trazer pessoa para dentro da igreja, isso é obra de Deus, mas estou falando sobre formação, você precisa ser formado por dentro, crescimento, está no poder da pessoa do Espírito Santo e temos que valorizá-lo, falei sobre isso. O dom de línguas que eu havia comentado com vocês é parte vital nesse processo de edificação e crescimento do homem interior. Nós precisamos, a igreja do Senhor está se preparando para encontrar com Ele, ela precisa estar preparada em espírito. Muito legal. E eu havia comentado sobre o dom de línguas, justamente com base lá em Atos capítulo 2. Vamos daqui, Atos capítulo 2. É o texto base quando Jesus ele tinha dito, olha, esperem até que do alto vocês sejam revestidos de poder, porque essa era a promessa que estava para cair sobre a humanidade, a descida do Espírito Santo. Ok? Então, esse dia é fundamental. E aqui então está a descrição, em Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja. Verso 1, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, era uma data onde eles precisavam festejar, uma festa também judaica, dia do Pentecostes, da entrega da lei, tá certo? Então, nesse dia, eles estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam assentados. Veja, gente, apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo e pousou uma sobre cada um deles. Ok, isso aqui é uma experiência deles. Agora o que vem no verso 4 é que é fundamental. Então veja, e outra coisa, olhem para cá, não fica esperando uma experiência não. Você toma posse do que já te pertence. Porque se alguém conta para você, poxa, olha cara, eu fui batizado no Espírito Santo, eu senti um arrepio na coluna. Você vai esperar um arrepio na coluna também. E não é isso que a Bíblia está falando?
Ela está contando a experiência deles, mas esse verso agora é o que manda. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Diga todos. Ok. E passaram a falar em outras línguas. Segundo quem? O Espírito, que concedia que falassem. Depois eu explico algumas coisas aqui, como eu comentei na última quinta-feira. Não é o Espírito Santo que toma a minha língua. Deus não vai te tomar. Não vai tomar ao ponto de você ser uma pessoa inconsciente naquele momento. Somos nós que articulamos com a nossa escolha os nossos lábios. E nós cremos que quando nós oramos em línguas, é o Espírito Santo que inspira. E eu disse para vocês na quinta-feira passada, guarda isso, ó nobre. Tudo é fé. Eu creio que quando eu oro em línguas, é o Espírito Santo que me concede as palavras. E nós oramos porque cremos, não porque sentimos. Isso são pontos fundamentais. Na verdade, gente, nós vivemos uma vida de escolha todo dia, sentindo ou não sentindo. Não é verdade? Você escolhe todo dia. E tem posicionamentos na nossa vida que é pura escolha. Não dá para a gente andar nessa questão de sentir Deus. Pastor, eu não estou sentindo Deus. Rapaz, não caia nessa cilada. Porque tem dia que você tem mais sensibilidade, a atmosfera espiritual está menos, vamos dizer, pesada, né? Os demônios te deram uma trégua. É assim mesmo, estou falando sério. Não é não? Eu posso ler uma passagem daquilo que eu estou falando com vocês. Quer ver? Você está rindo, né? Então vamos ler. Lucas. Eu vou te mostrar. Pastor, agora você vai me desanimar. Veja aí, Lucas capítulo 4. Jesus estava na pressão das trevas, no encontro direto com o próprio, com o diabo, na tentação do deserto. Tudo bem, Jesus vence, mas no último verso, que é o verso número 13, está escrito assim: passadas que foram as tentações de toda sorte. Veja que está escrito: apartou-se dele o diabo, até momento oportuno. Essa semana eu estava meditando sobre algo. Deixa eu te falar, gente, eu vou sair um pouquinho, mas isso aqui vai te ajudar. Paulo, em Efésios capítulo 6, ele está dizendo que o dia mau chega. Dia mau é para todos nós. Você pode estar preparado no que for. Você pode estar preparado. E nós devemos estar preparados. Mas o dia mau sempre vem. E sempre é um combate. Sempre é um combate. Paulo fala sobre o dia mau. Beleza. Depois de terdes vencido tudo, estou falando sobre Efésios 6,13. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poder resistir contra as ciladas do diabo. No dia mau, está falando lá no verso 13, anota para você ler em casa. Aí depois está escrito lá, depois de ter vencido tudo, permaneceu o quê? Na mesma posição de preparados. Mas o dia mau vem. Paulo sabia disso. Então, por mais que nós estejamos preparados, o dia mau sempre bate na nossa porta. Porque nós estamos debaixo dessa atmosfera das trevas. Então Jesus naquele momento venceu, beleza, foram embora, foi assistido pelos anjos, vamos nessa, saiu no poder e tal, daqui a pouco ele vem perturbar de novo. É assim até o final. Não estou te desanimando, eu estou trazendo uma realidade do mundo do espírito, do qual você tem que entender que é assim. Pastor, mas eu estava legal, de repente eu comecei a ficar embolado e minha mente, caramba, me bateu uns negócios e tal, e é isso aí, faz o combate. Aprende a fazer o combate. Nesses dias, são os dias que você fica de repente... Eu tenho alguns conselhos, eu posso te falar. O dia mau é um dia, muitas vezes, de você ficar mais calado. Porque a gente tem que ser seletivo naquilo que a gente fala, porque senão acaba falando bobagem. É um dia de você... Não é que você está introspectivo, o inferno está te comendo ali, o teu neurônio, perturbando algumas coisas, mas você tem um fundamento. Você tem que ir lembrando da verdade, lembra você mesmo e consciência dela, levanta. Levanta aquelas verdades dentro de você, pensa nelas, e você está fazendo um bom combate. Depois de ter vencido, permanecer
da mesma maneira que estava antes. Mas é assim, não me pergunte. Ah, pastor, não gostei. Jesus está voltando, isso tudo vai acabar. Eu li um verso que eu fiquei pensando, rapaz, eu estou saindo da minha mensagem, mas tudo bem. Eu fiquei pensando, eu quero ler com você, vai comigo, Apocalipse. Apocalipse capítulo 14, falando numa sequência de visões que João tem do fim dos tempos. Ele fala lá sobre os selos, depois fala sobre as trombetas, depois ele fala sobre as taças. Mas aqui dando sequência a algumas coisas em relação a nós, a igreja. O verso 12 diz lá que esta é a perseverança dos santos. Eu estou lendo Apocalipse 14, 12. Essa é a perseverança da minha e sua, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em... Legal, mas vamos seguindo. Então ouvi uma voz do céu dizendo, escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, eu grifei na minha Bíblia agora. Para que eles descansem das suas, pois as suas obras o acompanham. Que fadigas são essas? São esses combates que a gente tem que enfrentar. Um dia nós vamos descansar disso, cara. Não vai ter mais dia mal. Lá um pouquinho mais à frente, em Apocalipse capítulo 20, diz que Jesus enxugará toda lágrima. Não haverá mais tristeza. Não haverá mais essa pressão. Essa quebra. Esse dia está chegando, hein? É só você segurar 8 segundos no touro. É tudo que tu precisa, 8 segundos. Paulinho ficou 40 no touro mecânico lá da Eloana, ficou sei lá quanto, mas o cara foi legal, ele só fazia assim, o touro só ficava assim. Eu não vi dificuldade nenhuma, vocês nem suaram, cara. Marquinhos também. Segura 8 segundos, fala pro teu irmão, segura 8 segundos. Pastor, mas já não estou aguentando mais. Aí agora ele vem para te renovar. Ele faz forte ao cansado e renova as forças daquele que não tem nenhum vigor. Essa é a nossa jornada. Você vê como é que a gente tem que estar consciente disso? E aí nós vamos terminar muito bem. Bom, voltando à passagem, está escrito lá que todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. Veja, gente, está tudo junto. Não podemos separar isso. Já vi pessoas dizendo, não, eu não preciso para ser cheio do Espírito Santo, não preciso falar em línguas. Cara, então você tem que arrancar um bocado de coisa da Bíblia. Porque está escrito que todos foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. Essa aí é a básica. Depois em Atos capítulo 8 a gente vê isso. Em Atos capítulo 19 a gente vê isso. Então sobre o depoimento de 2 ou 3 testemunhas, todo fato é estabelecido. Então nós temos que ficar com o conselho de Deus e não o que o homem inventa. Entende, gente? Isso aí é importante demais. Mas eu quero te falar uma coisa. Era prática da igreja primitiva. Qual era a prática deles? Levar as pessoas novas a serem cheias do Espírito Santo. A palavra certa é receber um dom que já foi dado. O Espírito Santo, quando desceu, já foi dado para o homem. O sangue de Jesus comprou o direito de nós termos a pessoa dele cheia em nós. Então você tem que receber. Eu falei aqui no último encontro que a qualificação para nós recebermos é sermos novas criaturas. Não é sermos pessoas perfeitas. Como é que uma pessoa com uma semana que é nova criatura recebe o dom do Espírito Santo? É cheia do Espírito Santo e passa a falar em outras línguas. Porque para nós a qualificação é apenas ser novas criaturas. Mas há muitos impedimentos na mente. O inferno falou, não é bem assim que o pastor está falando, não, rapaz, você tem uma vida toda errada, você tem uma vida assim, assado, como é que você não merece isso, ainda fala isso. Queridos, não é mérito nosso, nenhum, nunca foi. Ser nova criatura não é mérito nosso, é um dom de Deus, justamente para que o homem não se vanglorie, ele não fique metido, não é não? Então preste atenção, nós recebemos por fé.
Porque Jesus chegou, ele te deu um presente e fala assim, não, que isso, eu não mereço isso. Ele está te dando, não mereço. Então tá bom, não merece, então vai plantar batata. Só tem que falar assim para a pessoa, tem que entender que não tem nada de errado nela. Quantos aqui são novas criaturas? Eu vou fazer essa pesquisa. Quantos aqui já foram batizados no Espírito Santo? Graças a Deus. Porque é um dom. Eu fui cheio do Espírito Santo e recebi. Alguém está pegando? Muito legal. Quando você tem uma mente simples para receber isso, rapidinho, cara, você ora em línguas, é rápido. Pastor, mas estou buscando há 30 anos. Rapaz, perdeu tempo. Ele já desceu no dia de Pentecostes. Recebe o que te pertence. É fé. Não fica esperando um sentimento. Não fica esperando um frio na coluna. Só um detalhe. A igreja levava rapidamente. Em Atos capítulo 8, quando Filipe anuncia a palavra para Samaria, e uma multidão de gente recebe a palavra com alegria, a primeira coisa que fizeram, avisaram a Pedro e João, vem para cá, vamos impor as mãos aqui para o pessoal receber, e eles foram para lá, e eles recebiam. Vai lá para você dar uma lida em casa, vai lá. Deixa eu falar um pouquinho sobre o dom de línguas, porque ele é primariamente um dom devocional. A prova disso, gente, é justamente agora eu peço para você em 1 Coríntios 14. E há muito tempo atrás, isso aqui é um assunto de escola bíblica, mas é bom para toda a igreja, que eu sei que tem pessoas que precisam ouvir isso, outros que nos assistem. Mas os versos não são muitos que falam sobre a importância do dom de línguas. Mas o que Deus tem a dizer sobre isso é o que vale. Se Ele colocou isso, é o que nós temos. E eu vou provar para você que já é muito, é maravilhoso. Então, 1 Coríntios capítulo 14... Paulo está acertando algumas coisas, está fazendo um discurso a respeito desses dons. E veja lá que está no verso número 2, 1 Coríntios 14, 2. Pois quem fala em outra língua, não está falando sobre português, alemão, inglês. Ele está falando sobre o dom de línguas. Então, olha bem. Pois quem fala em outra língua, não fala a homens, mas fala a quem? A Deus. É por isso que eu coloquei ali, o dom de línguas é primariamente um dom devocional, porque é um momento que eu tenho na minha relação com Deus, quando eu oro em línguas, eu estou falando diretamente com Ele. E faz sentido, gente. Porque, veja, eu começo a orar em línguas, você vai ficar bolado. Show, quero alabaxar, ererebecheira, alabaçar a tua mente. Ih, pastor, está doido. Não estou entendendo nada. Imagina, já alabaxar, sura lá. Erabaxi. 2 doidos falando. Eu não entendi nada, falei com ele um negócio doido, ele também comigo, e nós não entendemos nada. Porque não é para isso. Porque eu vou te falar, né? As coisas são simples na Bíblia, o pessoal embola, né? Então, beleza. Esse dom do qual todos foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, ele é primariamente, um dom devocional. Em 1 Coríntios capítulo 12 tem lá a variedade de línguas. Já é uma outra coisa. É no meio da congregação, no meio da igreja, do corpo de Cristo, você orar em línguas, há necessidade que alguém interprete. Ou seja, isso aí agora se torna um dom de profecia para edificação. É diferente. E Deus usa quem Ele quiser, ou no momento que for. Mas esse dom de línguas está contigo para a eternidade. Está contigo todos os dias, porque é a língua pelo qual nós conversamos com Deus. Eu vou te provar a importância disso. Você põe no teu coração, não faz sentido com a cabeça, mas o que está escrito é maravilhoso. Voltemos a ler. Pois aquele que fala em língua, ou em outra língua, não fala a homens, grifa na tua Bíblia, senão a Deus, visto que ninguém entende. E agora olha o detalhe legal, em espírito fala o quê? Segredos, em outras traduções. Eu falo isso aqui na escola bíblica, que é justamente uma língua em código, rapaz. Os capetas ficam doidos, os demônios não sabem o que é aquilo. Você está orando em segredo, em mistério com Deus. Você crê na palavra? Então recebe como ela está aqui, é simples assim. Interessante, né? Pula para o verso 4.
Mais uma coisa falando sobre o dom de línguas. O que fala em outra língua, a si mesmo o quê? Muito legal. Que edificação é essa? De espírito. Meu ser espiritual é edificado quando nós oramos em línguas. Então, por fé, eu oro para a edificação do meu espírito. Não é da mente, não é do meu corpo, é do meu espírito. Vou ler de novo. O que fala em outra língua, a si mesmo o quê? Se edifica. Edificação interior. O que profetiza, edifica a igreja. Nisso que eu estou fazendo aqui nessa noite, trazendo uma palavra no dom ministerial que eu tenho de ensino, há muita porcentagem de profecia, que não é adivinhar o futuro, nem a vida das pessoas. É edificação, exortação. É o que está acontecendo. Mas eu não quero falar sobre esse, não. Eu quero falar sobre aquilo. O que fala em outra língua a si mesmo, se edifica. Pula para o verso 14. Porque se eu orar em outra língua, quem é que está orando? Meu espírito ora de fato. Então, quando eu oro em línguas, eu edifico o meu espírito, porque é ele que está orando. É o meu espírito que ora. Veja, eu quero ler numa outra tradução, o verso número 2. Se você tem o dom de falar em línguas, isto é, falar línguas que nunca aprendeu, é o dom de línguas, você estará falando a Deus, mas não aos outros. Verso número 4. Portanto, uma pessoa que fala em línguas está ajudando a si mesma a crescer espiritualmente. Show de bola. Por quê? Porque é a edificação do meu espírito, verso 14. Porque se eu orar numa língua que não compreendo, o meu espírito está orando. Vá comigo a Romanos 8. São 3 passagens que fazem uma composição maravilhosa. Romanos capítulo 8, no verso 26. Também o Espírito Santo, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza. Porque, eu grifei tudo isso na minha Bíblia, não sabemos orar como convém. Se a Bíblia chega para mim e fala, Elinho, você não sabe orar como convém, o que eu faço? De forma alguma, que é isso? Poxa, que é isso? Magoei. Não, se Deus está falando, Elinho, você não sabe orar como convém. O que Deus está querendo dizer? Você precisa da assistência do Espírito Santo, Elinho. E a igreja de coração humilde diz amém. É assim que funciona. Então tá certo, eu acredito em Deus, eu não sei orar. Na minha humanidade não sei mesmo. Eu preciso da assistência do Espírito Santo. Está vendo? Eu estou puxando para o Espírito Santo, gente, porque ele é tudo na nossa vida. Então está escrito, nós não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito, agora que é demais, ele intercede por nós, sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Aqui tem umas coisas que são demais, gente, é o Espírito Santo que intercede por nós. Essa é a oração que é eficiente. A pessoa do Espírito Santo, ele entra na nossa brecha. Veja, quando eu oro em línguas, eu estou orando por fé, crendo que ele me concede as palavras. Essa oração, eu vou te falar, ela é perfeita. A oração que eu faço de maneira natural, Senhor, olha aí os meus problemas. Estou enfrentando isso, aquilo, outro. Eu já até esqueci o que eu ia falar, Senhor, mas a gente, cara, a nossa humanidade, ela é impressionante, limitada ao extremo, para poder orar as situações. Na minha humanidade eu só encontro o problema, eu só encontro a dificuldade. Mas nós temos que ir no mundo do Espírito. No mundo do Espírito quem reina é Deus. E o Espírito Santo nos assiste daqui fazendo uma oração que arrebenta a boca do balão. O inferno fica desesperado. Você tem que guardar isso no teu coração. Verso 27. Aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito. Porque, veja, segundo o Espírito Santo, olha só, quando ele ora, ele intercede por nós, ele ora segundo a vontade de Deus. Na minha humanidade, na minha oração natural, eu não consigo
orar perfeitamente a vontade de Deus. Eu oro a minha vontade, o que eu quero orar. Mas quando nós oramos em línguas, nós nos transferimos para a perfeita vontade de Deus em oração. Alguém está entendendo isso aqui? Isso é uma bomba na cabeça do inferno. Vá para mais um livro aí, que é o livro de Judas, que não é o Iscariotes, mas é o irmão de Jesus. No verso 20 do livro de Judas, fica lá perto de Apocalipse, vai lá. Vós, porém, amados, edificando a vossa fé, novamente falando sobre edificação, da nossa crença, orando no Espírito Santo. Show de bola, é a oração em línguas. É Ele que nos concede, é Ele que nos intercede por nós. Veja lá, verso 20. Amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito. Em outra tradução diz assim, nós precisamos aprender a fortalecer a nossa fé, orando no poder e na força do Espírito Santo. Aleluia! Então, eu quero passar isso para você guardar. Olha a força disso. Nós podemos ler, juntando essas partes todas, numa frase só, falando da importância de nós orarmos em línguas. Então, olha só. Quando eu oro em línguas, o meu espírito ora de fato. Depois, segundo a vontade de Deus, no poder e força do Espírito Santo, falando a Deus em segredo, edificando o meu espírito e fortalecendo a minha fé. Está aí. Olha a revolução aí. Eu vou ler de novo para você pegar. Só peguei e juntei os versos. O meu espírito ora de fato. Quando eu oro em línguas, é o meu espírito quem ora, segundo a vontade de Deus, no poder e na força do Espírito Santo. Falando a Deus em segredo, em mistério, como nós vimos lá, edificando o meu espírito, fortalecendo a minha fé. Quanto mais você tem consciência de orar em línguas, e eu sei, queridos, nós enfrentamos toda uma situações que tem dias que nós oramos mais, tem dias que nós oramos menos, mas eu quero te falar, se isso se torna um hábito, e de maneira contínua, você é uma pessoa que está sempre orando no Espírito, isso é maravilhoso, você está sendo edificado, você está crescendo. Você começa a ter todo um entendimento de coisas que você só vai perceber isso porque algo está sendo construído dentro de você que você não vê com os olhos naturais, mas está acontecendo. A força de discernimento, de clareza no mundo do Espírito aumenta. Sem que você veja com os olhos naturais o inferno, ou situações malignas sendo apresentadas para mim e para você, lá dentro, com os olhos do Espírito, você já viu. Você já reconhece, isso aqui é diabólico. Essa situação é destruição. Isso aqui é isso, você reconhece. Está lá dentro. Não é maravilhoso? Nós termos esses olhos espirituais abertos para compreender. Deus pode até abrir mesmo a minha visão e eu ver algo. Mas se Ele não fizer isso, nós temos a sua palavra e a pessoa do Espírito Santo instalada em mim. Queridos, tudo isso é uma grande provisão para que eu e você possamos vencer nesse mundo. Porque esse mundo não é um combate de situações que se apresentam. Na verdade, é a materialização do mundo do espírito, de coisas. É uma guerra entre o bem e o mal, a luz e as trevas, entre a verdade e o engano. E aí, como é que a gente fica? O engano não chega para mim dizendo, Eli, eu sou engano, eu vim te enganar. Mas ele vem disfarçado de verdade, ele vem disfarçado de uma opção de coisa, que se eu for trabalhar com a minha humanidade, eu vou ser enganado. Mas algo dentro de mim diz assim, tem alguma coisa errada aí, aleluia! Isso eu tenho em alta. Você também, não porque eu sou pastor, é porque a gente edifica o nosso espírito. Então nós temos que orar crendo que ela é tudo isso. A importância disso é total.
Alguém está entendendo aqui nessa noite? Ah, pastor, mas eu oro em línguas assim, só quando aquela reunião está forte. Não, cara. Onde é que você aprendeu que só quando é o momento? Que momento? Que momento é esse? Nunca vai chegar. Né? Dia de ceia. Você tem que orar todo dia. Não é não? Aí você vai orando um pouquinho aqui agora, depois um pouquinho mais ali, mais tarde gasta um pouquinho mais, você vai orando, vai puxando, você está edificando o teu espírito. É um hábito. Quando você vê, daqui a pouco você está... E o que é detalhe é o seguinte, você pode orar em línguas e ninguém está percebendo nada, só os seus lábios estão assim. Aí o cara vai olhar assim, ih, rapaz, o cara está doido, olha lá, falando sozinho. Não tem problema não. E você está orando, está orando, está orando. Você ora porque você crê. Você crê que tudo isso aí está valendo. Faz diferença, igreja, eu estou falando para vocês. E nos dias que nós vamos viver daqui para frente, vai fazer toda a diferença. Nós precisamos andar de farol ligado. Também se não andar agora vai ser multado. O Espírito Santo vai te dar um cartão bem. Não vai, de noite não precisa. Temos que andar iluminado. As situações são malignas. Como disse Paulo lá, remindo o tempo que os dias são para lá de maus. E a gente vai identificando. Por quê? Porque a cilada se apresenta, o teu espírito levanta. O Espírito Santo te mostra. É demais, gente. Essa é a nossa garantia de nós chegarmos lá. Por que a Bíblia fala da grande apostasia do fim dos tempos? Não está falando do mundo, que o mundo jaz no maligno. Está falando da igreja. É tu mesmo, hein? Não. É isso aí. Mas a Bíblia está falando da apostasia do fim dos tempos. Está falando da igreja. Ó, tchau, um abraço, Jesus. Isso é a prova que a igreja, ela esqueceu o Espírito Santo em algum lugar. Só virou doutrina. Deixou de ser a experiência diária. Deixou de ser aquele relacionamento diário da pessoa mais importante da nossa vida. Deixou de valorizar, de ter consciência dele. Foi enganado pelas trevas. Já apostatou da fé. Tchau, um abraço. Quantas pessoas já começaram a jornada cristã e não estão andando mais com Jesus? É muita gente. E no final dos tempos, Jesus falou que ele viria enganar os eleitos. Sou eu e você. Qual é a garantia de nós sermos enganados? Não, pastor, estou tranquilo que eu não serei enganado. Olha o perigo aí. Já ficou tranquilo achando que não vai ser enganado? Não entendi. Entendeu? Se você acha que está bem, já está enganado. Deus declara, se eu estou de pé, cuidado para eu não cair. Tem um alerta, tem algo que nós precisamos fazer todo dia. Olha a minha garantia de não ser enganado. Caminhar com Ele hoje, sendo edificado no meu espírito. Não falando nem a igreja não, hein? Ir à igreja faz parte da minha caminhada com Deus. Mas se eu vou à igreja e não caminho com Deus, eu estou lascado, eu estou me colocando na posição de ser o primeiro apóstata. Me entregando para as trevas para Ele me tirar. Não estamos falando de religião, nós estamos falando de vida de Deus. Viva! E a gente está enxergando tudo por dentro. A grande apostasia que já está acontecendo e vai piorar, e as pessoas não vão suportar, vão se desligar da igreja, vão se decepcionar, vão se ofender com qualquer coisa. Essas pessoas vão fazer isso, vão embora, porque não garantiram o Espírito Santo em alta. De repente garantiram estar numa igreja que acha que é a melhor igreja sobre a face da terra. Todos nós somos imperfeitos. Você garantiu porque, meu pastor é bom. E você? Ouvir a mensagem. Que maravilha! Gente, mensagem por mensagem é tremendo. Mas se eu não me preparo individualmente, diga individualmente, estou lascado. A edificação é pessoal.
Qual é o grau da tua consciência na responsabilidade de você ser edificado? Fala aí para mim. Porque senão a gente não vai suportar. É incrível, né? Em 2 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo fala, antes que seja revelado o filho da perdição, da iniquidade, o anticristo. Falou que lá a apostasia vai comer solta. Vá comigo aqui a 1 Timóteo 4. Bom, eu já andei falando sobre isso, eu vou voltar a repetir, porque show de bola. Verso 1 de 1 Timóteo 4. Olha, o Espírito afirma, o Espírito Santo expressamente, e nos últimos tempos, últimos dias, é o tempo que nós estamos vivendo, só para você entender, nós estamos na prorrogação. E o juiz já está assim. Para apitar. Acabou. Legal. Nos últimos tempos, alguns se apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos o quê? Enganadores. Por que então o engano chegou? Porque a pessoa não estava revestida de uma edificação para perceber aquela cilada. A palavra cilada no original, que está lá em Efésios 6:11, no verso número 13 também, essa palavra vem do original da palavra método, maneira de proceder do inferno, é armar algo contra mim e você para que eu e você caiamos. Para nos destruir, é um engano, e ele é bom nisso, cara. Não pensa que nós estamos garantidos, eu estou em Cristo Jesus hoje, mas vamos continuar andando com ele hoje. Jesus falou assim, hein? Aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Pastor, já vou sair tremendo nessa noite. De uma certa maneira é até melhor sair tremendo. Para evitar de cair naquele, não, estou tranquilo, beleza, salvo para sempre, está tudo beleza, uma vez salvo, tal. Se fosse um engano natural, ou algo que a gente não ia receber, mas isso aqui eu te provo. Essas pessoas estão desligadas de uma ação viva, de uma pessoa viva, do Espírito Santo, em fazer o que ele precisa fazer na vida dele. Está desligado. Minha garantia não é uma Bíblia, está na igreja. Eu sou crente. Beleza. E o Kiko? Pode botar outro nome. Olha só. Serão enganados. Não vai ser você. E você tem consciência para estar se preparando. A continuar sendo preparado até o final. Então, vamos juntar isso aí e dizer algumas coisas. A importância, quando eu oro em línguas, o meu espírito, que na verdade está orando, e nós cremos pela fé. Você crê nisso também? Amém. Muito legal. Quando eu oro em línguas, estou certo de que a oração feita segundo a vontade de Deus. Só estou colocando aquilo lá em pedaços. A importância, quando eu oro em línguas, oro pela fé na força do poder do Espírito Santo que me inspira. Não tem nada de humanidade nisso. Quando eu oro em línguas, falo diretamente a Deus e em segredo. Quando eu oro em línguas, estou pela fé edificando o meu espírito, o homem interior. Olha a importância de todo dia nós alimentarmos o nosso espírito. Saber se é o maná diário. A leitura da palavra, meditação. E lermos algo e ficarmos pensando. Eu venho pensando em algumas coisas. Estou enfrentando um combate. Então, eu vou levantando alguns versos e botando para dentro. Eu venho declarando, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E você não sabe a força disso, é impressionante. Você declarar uma verdade diante de um combate, como aquilo ali vem e te empurra. Faz uma alavanca, é uma lembrança contínua. E nós precisamos fazer isso. Então, quando eu oro em línguas pela fé, estou fortalecendo a minha fé. Ela não me dá fé, mas fortalece a crença que eu tenho. Olha que maravilhoso. É isso aí a nossa jornada. Agora deixa eu só comentar algumas coisas aqui, terminando isso. Sobre isso aí. Quem fez escola bíblica está relembrando, botando isso de novo para refrigerar. Quem não fez, ano que vem vai fazer.
Escuta, quanto mais convicção eu e você tivermos sobre a necessidade de nós orarmos em línguas e de fato nós praticarmos, segura aí, mais vamos nos tornando sensíveis à vontade de Deus e os seus planos. Sensibilidade à vontade de Deus e aos planos não vem do nada. Vem porque eu estou fazendo algo com o meu espírito. Eu vou mantendo uma relação onde ele vai passando aquilo para o meu espírito. Eu vou tendo a sensibilidade. Ok? A gente vai ficando tão junto que a gente vai esponjando ele, a vontade dele. Lembra que eu falei sobre isso, uma esponja dentro da água? Eu posso apenas passar a esponja pela água. Vai molhar superficialmente. Rapidinho seca. Não encharcou. Mas se eu largo a esponja naquela água, o tempo de exposição à água é que vai fazer com que ela se encharque. Quanto mais tempo eu dou a Deus, na minha comunhão, na leitura da palavra e orar em línguas, você está se encharcando. Então dentro de você, a vontade de Deus vai sendo clara, ela vai levantando, você sabe por dentro qual é a vontade de Deus. Você começa a reconhecer no momento em que Deus ele quiser, você começa a reconhecer os planos dele, porque Deus ele vai trazendo os planos à medida que nós vamos reconhecendo e caminhando com ele. Ele não vai chegar para você e te mostrar o último estágio da sua vida, ele te mostra o primeiro. E se nós caminharmos com ele, ele começa a mostrar as outras partes. Ele vai estendendo esse plano à medida que nós caminhamos com ele. É assim que ele faz. Ok. Orar em línguas acompanhado da renovação da nossa mente com a palavra, veja o que acontece. Fortalece o nosso espírito para que a gente possa dominar a inclinação da nossa carne. A nossa carne, ela só é vencida se o meu homem interior estiver fortalecido. É um domínio de forças. Não é verdade? Queda de braço, quem é que vence? Quem tem mais força. É isso aí, nós temos uma queda de braço entre o nosso espírito e o nosso homem exterior, a nossa carne. Quem vai vencer? Quem estiver fortalecido. Mais uma coisa importante, orar em línguas nos dá acesso ao futuro. Mas vamos lá adiante. Não é uma oração limitada ao dia de hoje. Ela é ilimitada no processo que Deus tem para nós. Eu quero te falar, muitas vezes quando você está orando em línguas, pela inspiração de Deus, talvez naquela intercessão você não saiba, mas você de repente está fazendo uma intercessão para daqui a 5 anos na tua vida. Mas eu nunca ouvi isso. Pois é, está ouvindo agora. Não me pergunte, é a oração perfeita. Eu gosto de dizer isso, quando a gente ora em línguas, a gente faz esse exercício. Muitas vezes há uma intercessão onde Deus vai lá na frente fazer uma terraplanagem do teu terreno. E agora eu vou terminar com essas duas coisas aqui que eu considero importantes também. A primeira delas, grande parte do povo de Deus está acostumado a orar o problema e não a resposta. O que eu quero dizer com isso? Do ponto de vista natural, dobramos os nossos joelhos e nós começamos a orar. Tá certo, gente, eu entendo isso. Nós temos aqui a reunião dos pastores. Amanhã a gente tem a nossa reunião da hora sexta do dia. Aleluia. Beleza. E muitas vezes nós oramos, eu oro, falo, começo a declarar muitas coisas. Mas às vezes quando a gente está orando e a gente fica quieto, ou de repente a gente ora um pouco em línguas, daqui a pouco a gente começa a orar e vem uma inspiração de Deus tremenda. E eu quero te falar, quando a gente ora em línguas, a gente ultrapassa os problemas, porque na natural a gente chega para Deus e fala, Senhor, eu estou enfrentando isso. Olha, o meu problema é esse, o meu problema é aquilo outro, olha isso está acontecendo e tal, eu estou orando o meu problema. Beleza, orar o problema, Deus já sabe. Ele também não disse para nós não falarmos sobre ele, não tem problema nenhum. Eu só quero te dizer o seguinte, vamos mais além nisso aí. Vamos orar a resposta. Se eu fico só contando meus problemas e choro, não tem força essa oração. Então vamos cair no mundo do Espírito, pela intercessão do Espírito, inspirado por Ele, a irmos lá e pegarmos a resposta. Aleluia!
Aí agora o inferno fica desesperado. Então, orar em línguas é lidar diretamente com a resposta. Deu para pegar isso? Então tá aí, para você de contínuo fazer um hábito nisso. É assim mesmo, gente, é uma questão de consciência. De repente você levantou com uma consciência de orar, sai orando do teu trabalho, vai orando em línguas. Aí você orou ali 15, 30 minutos, beleza, depois mais tarde chegou em casa, ora mais um pouco. Essas coisas aumentam na nossa vida, porque você vai sentindo diferença, você vai sendo fortalecido por dentro. Você vai enxergando. A gente não vai mais abordar determinadas situações, isso acontece, né? A gente não aborda mais determinadas situações com a cabeça. As situações vão surgindo, você sabe que não tem a resposta, mas você vai só puxando aquela sensibilidade, como lidar com aquilo. Mas, pastor, por que você está tão quieto assim? Não sei, estou aqui pegando. Daqui a pouco vem. Foi o que aconteceu com Jesus. Chegaram, trouxeram aquela mulher pega em adultério. E aí, Jesus, a lei manda apedrejar a mulher. O que você tem a dizer? Concorda ou não concorda? Se ele não disser que não concorda, ia ser apedrejado também. Se ele disser que concorda, ia matar a mulher, porque ele estava querendo ali dar uma força para ver, gente, olha, vamos pensar melhor, porque isso aqui, ele abaixou a cabeça. Eu acredito que ele estava ali, Espírito Santo, agora é contigo, eu estou lascado se você não me ajudar. E no momento que ele foi lá no profundo buscar uma inspiração, veio. Olha aí, então tá legal. Aquele que tiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Ele não respondeu o que eles queriam, mas o que Jesus falou, que saiu dos lábios dele, fez todo mundo aprender uma lição. Até mesmo a mulher. Mas sabe o que aconteceu? Essa inspiração trouxe crescimento e construção para todos. Na primeira resposta, se ele tivesse que responder humanamente, ele destruiria uma pessoa. Sabe, a humanidade, ela destrói, cara. A gente está vendo o mundo, né? Nós vamos fazer congresso de paz. Pode fazer o ano inteiro, vai só piorar. Porque Jesus falou que a malignidade e as coisas ruins estão dentro do ser humano. Dentro. Ele tem que entrar, a palavra tem que entrar, para ser transformada e tirar essa malignidade. Pronto, as coisas começam a mudar. Então você enfrenta situações, você não sabe dar resposta, nem eu também. Então a gente fica lá, o Espírito Santo é contigo, conto contigo, você é a resposta, me mostra, e a gente vai captando, está lá dentro. Eu e você temos a pessoa de Deus que sabe tudo. Ele nos inspira para enxergarmos tudo que nós precisamos ver, da maneira própria. Está dando para entender? Você já mexeu numa situação que ficou pior? Eu já. Porque a gente quer resolver aquilo, mas vai resolver na humanidade, fica pior. Não funciona. Precisa de algo. Vem de dentro. Olha a importância então de nós orarmos em língua. Vamos lidar direto com a resposta. Acredita que Deus está trabalhando lá na tua casa, nas pessoas que convivem contigo. Ora, crendo que Ele vai lá mudar as situações. Pastor, eu não sei o que fazer. Graças a Deus, Ele sabe. Então vamos orar a resposta. Fique de pé, aleluia. Muito bem, você acabou de ouvir uma mensagem e eu tenho certeza que foi gerado fé no seu coração. Portanto, eu quero te convidar a você receber Jesus como Senhor e Salvador. É muito simples, apenas creia que na obra da cruz do Calvário Ele pagou um preço pela tua vida. Se você acredita, basta apenas agora você acompanhar comigo nessa oração, que você repetirá essas palavras. Repita comigo: Senhor, eu ouvi a tua palavra, foi gerado fé no meu coração. Portanto, eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Vem com teu Santo Espírito fazer morada em mim. E a partir de hoje, eu vou andar contigo todos os dias da minha vida. É isso aí. É simples assim. Quero te dizer que você agora se torna um filho de Deus, uma nova criatura em Cristo Jesus, como diz a palavra em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. E eu quero ir um pouquinho mais, porque agora você precisa estar em contato com a palavra de Deus.
Você precisa ler a palavra de Deus e é muito bom que você procure uma igreja perto da sua casa, onde você mora, para que você possa se alimentar da verdade, se congregar e crescer em Cristo Jesus. Portanto, você agora está numa nova jornada. Deus te abençoe. Através deste programa, muitas vidas têm sido alcançadas com a verdade libertadora do Evangelho de Cristo. Agradecemos a você que ora e contribui financeiramente, torna possível o ID de Jesus e ajuda milhares de pessoas a ouvir e exercerem sua fé na Palavra de Deus. Você que também deseja ser um parceiro, exerça sua fé. Ligue 0 Operadora 21 3251 3242 ou acesse exerçasuafé.com.br. Faça parte da revolução do Evangelho Libertador. Muito bem, eu queria fazer um agradecimento a você que tem orado por esse ministério, que tem contribuído também financeiramente por esse ministério. Saiba que você é um participante na liberação, na vinculação desse Evangelho libertador, que tem transformado muitas pessoas, tem transformado a sua vida, tem transformado a minha vida. A Bíblia declara algo muito especial e eu compartilho isso com você em Provérbios capítulo 11, no verso 24, que aquele que dá liberalmente se lhe acrescenta mais e mais. E são palavras de Deus para você. Aquele que tem uma alma generosa, a Bíblia também declara que prosperará. E é óbvio que você tem feito isso, não só orado por esse ministério, ou contribuído por esse ministério de coração, na inspiração de Deus, de maneira voluntária. E é esse coração que agrada a Deus. Portanto, eu quero declarar que você é uma pessoa abençoada no nome de Jesus.